Bom dia pessoal, estamos começando mais uma live. Bom dia Rani, aqui já deu um oi. Estamos começando mais uma live, hoje nessa quarta-feira, dia 29 de abril. Vamos falar com a professora Leila Maia sobre atividade física nessa quarentena, né? Tirar dúvidas, o que é que realmente são mitos, o que realmente são verdades. Olá, a professora Leila já está por aqui, eu vou... Olá, professora. Oi. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, tudo bom? Tudo? Vocês? Tudo jóia. Pronto. Vamos lá. Eu estava conversando aqui, desculpa, aguardando o pessoal chegar e já falando um pouco que a gente ia trazer hoje uma pessoa altamente gabaritada, pronta para responder aqui as perguntas que eles mandarem para a gente. Pois é, estou Falar um pouco o que é mito, o que é verdade, né? A gente hoje tem tanta coisa aí na internet, todo mundo bota lá uma sequenciazinha de exercícios. Será que você realmente pode fazer essa sequência, né? Então, assim, a gente vai responder um bocado de perguntinha dessa aí, vai conversar com todo mundo. Mas antes eu queria passar a bola para você, para que você falasse um pouquinho sobre Leila Maia. Quem é Leila Maia? Né? Então, gente, quem não acompanha meu trabalho, né? Sou Leila Maia, sou profissional de educação física. Estou formada há quase 11 anos, denunciando a idade, né? Mas faço, né? Amo o que faço e digo que minha profissão hoje ela vai muito além de um trabalho, é um propósito de vida. Eu uso a educação física para que eu possa chegar, né, a pessoas, seja através de mídias sociais, seja através da TV, seja através dos meus projetos sociais, né, que eu tenho o RN Saudável, eu tenho o Ponte da Vida, que fala sobre valorização à vida e o quanto a gente precisa abordar e levar essa mensagem para as pessoas que a gente tem e deve cuidar do nosso corpo como um templo, né? Como nossa casa, como nossa moradia. Não porque a gente se odeia, porque na grande maioria das vezes as pessoas começam a se cuidar, né? Cuidar do corpo porque não estão bem, estão se odiando, porque estão acima do peso, né? Você se cuidar no sentimento de se amar, né? De saber que a gente precisa, em primeiro lugar, se cuidar para depois a gente cuidar daqueles que estão ao nosso redor. Quando eu falo isso, eu estou voltando muito minha abordagem para as mulheres. A gente vê uma sociedade, e isso é algo que é cultural, já é da essência da mulher, de cuidar, né? Dos filhos, do marido, do pai, da mãe, né? Todo mundo. A gente tem essa essência. E muitas vezes as mulheres, elas deixam de se cuidar. E não sabem elas, né? Que a autoestima está muito interligada a isso. Não é você se olhar no espelho e se sentir magra ou linda, mas é você ter tempo de qualidade com você também. Isso é autoestima. Você se cuidar. O autocuidado é muito importante. E a gente precisa, acho que, né? É aquela história da gente, diante do caos, tirar a oportunidade de muitas coisas que a gente não tinha tempo para refletir ou para fazer. Dentre elas, é essa relação de autocuidado. De ter tempo para você, de praticar um exercício físico, né? Sabendo que ali você vai estar melhorando não apenas a sua saúde física, mas sua saúde mental, emocional e, por que não, espiritual, né? Quando eu palestro, eu falo muito que, independente da crença religiosa, né? Cada um acredita no que faz sentido, mas a gente precisa entender que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e a gente precisa cuidar dele. E esse cuidado, praticando exercício físico, tendo uma boa alimentação, ele vai refletir em tudo na nossa vida. É isso aí, muito legal. Leila, eu vou te apresentar a doutora Gerlane. Ela vai falando também, dar um bom dia para o pessoal. Ai, me ajeitando ainda. Bom dia! Em primeiro lugar, eu quero, assim, fazer como uma colega nossa, né, a doutora Karina, ela deixou um ensinamento aqui pra gente, fazer um momento de gratidão, né? Agradecer especialmente a Deus por estarmos aqui, né? A você, linda, como ela é linda, né? Que vive na televisão, ela é artista.
E ela estava lá na Inter TV, né? Então, assim, assisti muito suas reportagens, suas entrevistas muito boas, tá? Então, assim, quero, em primeiro lugar, agradecer, ter esse momento, como você acabou de falar, né? O exercício, o trabalho lado espiritual, né? Então, assim, nesse momento, a gente, assim, agradecer ao Pai por estarmos aqui, né? Nessa hora, né? Agradecer essa tecnologia que, diante desse caos, diante dessa pandemia, a gente consegue passar uma informação, passar alguma forma de conforto, alguma esperança para os nossos amigos, pacientes, clientes, para a sociedade. Tá? Então, muito obrigado, Leila, que conseguiu tirar esse tempinho para conversar conosco aqui, tá bom? Já admiro muito, admiro os trabalhos sociais que você faz, tá? Então, entre aqueles de valorização da vida, né? Teve um que foi até na Ponte Nova, né? Então, assim, lhe admiro demais. Eu acho que a gente está aqui nessa vida para cada um contribuir, fazer sua parte, não é verdade? Porque as adversidades são muitas, né? Então, assim, eu acho que esse momento também de vir... Então, eu acho que esse momento, assim, da quarentena, né? Dessa pandemia, faz com que a gente faça uma reflexão, né? Então, dentro dessas reflexões que a gente está fazendo, que são muitas, né? Tem a reflexão porque a gente precisa se mexer, porque precisamos que o nosso corpo, como você falou, é a nossa casa, né? Então, assim, a gente tem que cuidar da nossa casa, né? Tem que cuidar como um todo. Para a gente ter uma saúde plena, a gente tem que ter a mente, a parte espiritual, a parte física, né? Então, assim, eu quero a sua colaboração com relação a isso, né? Então, assim, eu tenho algumas perguntas que já me mandaram aqui no WhatsApp. Era assim, doutora Gelane, mas eu faço exercício físico, porque eu faço minhas tarefas domésticas, não sei o quê, eu subo escada. Aí pois é, essa é uma dúvida. Eu queria que você diferenciasse aí para eles entenderem o que era exercício físico e atividade física, por exemplo. Qual é essa importância, né? É uma dúvida muito comum e que muitas pessoas não sabem distinguir, né? A gente escuta até profissionais falando, atividade física, exercício físico, será que é a mesma coisa? Não, não é. A gente tem que entender e compreender que a atividade física é tudo que a gente faz na nossa rotina, no nosso dia a dia. Por isso que muitas mulheres falam, né? Minha vida já faço muita atividade, muito exercício que eu passo o dia lavando roupa, lavando louça, subindo escada, cuidando de menino, aquela rotina, né? Exatamente. Aí eu até brinco. Se a atividade física, certo? Fosse surtir efeito para a nossa saúde, seja com adaptações crônicas, seja para o emagrecimento, que a gente sabe que muitas pessoas estão aí, né, na busca da diminuição do percentual de gordura por conta do sobrepeso que é tão existente na sociedade. Quem trabalha na praia, exemplo, que passa o dia andando, era todo mundo magro, carteiro era todo mundo magro. E não é, gente. O exercício é totalmente diferente porque ele é algo sistematizado e programado para cada indivíduo. O nosso corpo, ele se adapta muito rápido ao estímulo. Então, você pode começar caminhando e você vai ter adaptações de emagrecimento, adaptações crônicas para a sua saúde, mas vai chegar a um estágio que seu corpo ele vai entrar num platô porque ele vai se adaptar. Então, por um acompanhamento de um profissional, para que ele possa ir de forma gradativa, aumentando a intensidade dos exercícios, para que você não deixe, né, de conseguir os benefícios que um programa, né, específico para você, a gente precisa respeitar, saber que cada indivíduo é de uma maneira, não tem como o que vai servir para mim servir para você, ou servir para Bruno, ou para quem está aí, né, assistindo essa live. E só um profissional capacitado, ele vai saber orientar de melhor maneira. A gente sabe que a gente está enxergando muitas pessoas orientando sobre exercício em casa, né? A gente tem que pensar que o exercício em casa... Isso, chegou exatamente, já tinha uma pergunta sobre isso, sabe, Alélia? Perguntando assim, porque tem muitas informações na internet, né? Exercício em casa, exercício para deitar, levantar, não sei o quê. Aí, assim, tô perguntando, qualquer exercício serve?
Não tá escutando. Desculpa. Não, não mexe não. Deve ter sido a conexão. Um minutinho. E aí? Caiu. A Juliana caiu a live também, porque não conseguiu. Bruno, não era, você ia botar aquele vídeo que ia ficar foquinha? Ih, mas você não baixou? Você não mandou baixar. Eu mandei pra tu. Quando? Lá não pode. Quando? Lá não tinha por aqui. Tá no ar. Foi, porque caiu. Tá escutando agora? Voltei. Internet, ao vivo. Foi. Internauta aí, desculpa aí. Foi, né? Eu Ótimo. saí. Olha, quem sabe, né? É, exatamente. Bem, era Então, exatamente essa pergunta, assim. Não sei se você entendeu a pergunta, escutou a pergunta. Precisam distinguir que existe uma diferença, né? Atividade física, por mais que você seja muito ativo, isso é ótimo, isso não é ruim. Se você sobe muita escada, se você passa o seu dia, o nosso corpo tem que estar em movimento, mas entender que aquilo, pensando na saúde, adaptações boas, excelentes para a sua saúde, você vai ter que ter uma coisa programada, que exista uma profissão. E um bom profissional, né, de educação física vai saber prescrever para você. Pronto, outra coisa, tem muitos idosos que frequentam aqui a nossa clínica, né? Que faz exercícios, que tem problemas articulares, né? Eles estão perguntando aqui, doutora Gerlane, quais são os exercícios que são, assim, se eu tiver de fazer, olha só a minha pergunta, se eu tiver de fazer, qual o que eu devo fazer? Eu digo, eu vou perguntar para quem sabe, diga lá, Nélia. Pois é algo muito delicado, né? Que quando a gente fala da individualidade biológica, a gente precisa ter uma anamnese dessa pessoa. Saber se ela tem algum problema cardíaco, se ela tem alguma comorbidade, né? Então, tem que saber para poder orientar. Mas não pode ficar parado, no sentido de que ela faça alongamentos, não passe o dia sentado ou deitado, né? Trabalhe o coração com exercícios cardiorrespiratórios, mas não de alta intensidade, né? E como é que a gente consegue mensurar se o exercício ele é de alta intensidade, de uma maneira prática? Quando a gente está hiperventilando, né? Se a gente não tem como mensurar isso com assim, um profissional, sozinho a gente sabe. Se a gente está fazendo um exercício, por exemplo, uma atividade, uma caminhada, uma corrida, em casa, fazendo algum exercício que você viu na internet, e você está fazendo essa troca, né, respiratória muito intensa, muito ofegante, vai maneirando, dá uma pausa, recupera, depois volta, né? Vai, de acordo com o que você se conhece, vai se respeitando. Mas o importante é não ficar parado, mas sempre tendo muita cautela. Pronto, tem outro questionamento que era assim, Leila. Esse aí é para quem faz assim, o crossfit, né? Que estava praticante de crossfit e agora o box está fechado e está fazendo só caminhada, mas assim, não está conseguindo dormir, não está conseguindo ter o relaxamento que o crossfit dava. Aí, para essas pessoas, o que é que a gente orienta que elas possam fazer em casa ou até ao ar livre mesmo? O que é que você orienta? As pessoas, elas se enganam de achar que não conseguem fazer exercícios com boa intensidade só com peso corporal, né? Conseguem, sim. Mas para isso, elas vão precisar de uma prescrição de um profissional. Se você fazia num box de crossfit, com certeza era orientada por um profissional de educação física. Então, o ideal é buscar a orientação desse profissional, né, ou do box, porque ele vai saber o nível da turma dessa pessoa e a partir disso ela prescreve esse intenso com peso corporal para que você possa sentir esse relaxamento, né, que a liberação hormonal através dos exercícios de alta intensidade elas trazem para pessoas que já são treinadas. Ah, com certeza. Eu até disse assim para paciente, eu digo, passa 2 minutos com o braço assim, para ver se tu consegue. Já cansa, né? Então tem muita coisa que a gente pode fazer. É evidente que o interessante é contactar algum profissional nesse período de pandemia. Ou se
se já praticava, já tem um ritmo, né? Eu entendo assim, que como ela praticava, ela está fazendo exercício muito abaixo do que a sua capacidade. E o corpo segue. Capacidade cardiomúsculo-esquelética dela, que aí ela não consegue ter o benefício que anteriormente ela estava tendo, né? E do mesmo jeito que o nosso corpo é treinável, né? Que a gente consegue evoluir, se adaptar a estímulos mais fortes. Por isso que ninguém do nada vai correr 5 quilômetros. É um treinamento, né? E de 5 quilômetros você virar um maratonista. Não é do nada, é um treinamento. Mas do mesmo jeito que o corpo é treinável, ele também é bem destreinável, né? Então, a gente acaba caindo o nosso nível de aptidão física se a gente para. Então, com certeza, essa pessoa, se ela parou o estímulo do CrossFit, que as pessoas que fazem, geralmente são treinos de alta intensidade, ela vai estar com o nível de aptidão física dela bem mais abaixo. Então, às vezes, um treino que ela fazia lá, que for metade da intensidade do volume, já vai ser bem tenso para ela, se ela for fazer novamente. Nesse momento. Outra pergunta, assim, que tem que ter a liberação do médico e existe uma idade para iniciar a atividade física? É que você não, não existe idade, não. A musculação, aí sim, é algo que a gente precisa ter uma orientação com toda certeza, porque a gente fala musculação, criança e adolescente entra no grupo de risco, né? Grupos especiais que a gente chama, que são gestantes, idosos, adolescentes, pessoas com alguma comorbidade, porque a partir disso o bom profissional vai estar orientando, mas atividade, exercício, movimentação sem sobrecarga, não pode a criança, você presta atenção, criança ela fica 1 minuto ali agachadinha brincando, né? A gente se agachar e ficar lá 10 segundos, parece que vai torar as articulações, ninguém aguenta. Parece que é a pior coisa do mundo. Então, a gente acaba que é uma máquina, o corpo humano. Se a gente não estimular, ele vai, como na abordagem bem trevando, né? Então, não tem isso, não. Quanto mais ativo você for, e quanto mais os pais estimulam, principalmente se a gente enxerga hoje uma sociedade, né, tecnológico é altíssimo, as crianças estão sempre ali, né, trancadas dentro de casa, no apartamento. Eu falo pela minha filha, se deixar ela vai passar o dia todo no telefone, no computador, no YouTube. Então, não tem movimentação. Por isso que as crianças ficam mais irritadas, estressadas, né, inquietas, porque a gente precisa colocar essa energia para fora, seja nós adultos, diante de tanta informação, seja as crianças, porque tudo isso é estímulo que é gerado no nosso cérebro. E a gente fala da relação hormonal, esses estímulos de estresse, eles vão gerando energia. Porque se a gente fala dos nossos antepassados, esses estímulos de estresse, eles vinham quando a gente ia caçar, né? E a gente usava a energia para isso, para ou fugir ou para caçar. E agora não. É estresse, 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 a gente vai somatizando e vai descontar em alguém ou em alguma fuga negativa, que na maioria das vezes é a comida, né? Se não for a comida, é bebida, por isso que o alcoolismo é tão comum, é o cigarro, são as drogas. Ou a gente vai descontar naquelas pessoas que estão ao nosso redor, que a gente tem que externar. Então, o exercício físico, ele é incrível, maravilhoso para isso. Para a gente externar nossas emoções. Certo. Outra coisa, assim, Leila, com relação a modalidades esportivas, certo? O adulto estava perguntando aqui, ele pode começar a iniciar alguma prática esportiva ou tem que ser musculação? Que ele gosta de praticar... Não, tem uma pergunta aqui de um cliente perguntando assim, pode começar uma modalidade esportiva, entendeu? Pode. Ele gosta de fazer, tem idade para iniciar um esporte? Ele deve. A gente tem que fazer, né, e experimentar aquilo que nós conseguimos manter uma rotina, no sentido de que de nada adianta você fazer algo que você não gosta. Por que a gente fala tanto de musculação?
Porque os exercícios resistidos, eles vão auxiliar. A gente, quando chega numa certa idade, mulher antes do que o homem, né? A partir dos 30 anos, a gente começa a ter um decréscimo no nosso nível de massa magra, né? De músculo. Então, quando a gente fala da musculação, é no sentido de que a gente precisa se cuidar para ter vitalidade e autonomia para quando a gente envelhecer. E nada adianta a gente envelhecer se a gente vai perdendo nossa massa magra e vai, dependendo do outro, para ir no banheiro, para levantar de uma cama, corre risco de queda. Então, a musculação, ela entra muito nisso, para que a gente possa ter a manutenção do nosso sistema musculoesquelético, para também fazer outras práticas esportivas, porque acaba que esses esportes, né? Se a gente fala aí futebol, basquete, vôlei, o que for, é tudo muito instável. Isso exige muito do sistema musculoesquelético, né? Articulação, ligamentos. Então, a musculação ela vai estar agindo como fortalecimento e preparatório para se ele quiser começar uma prática esportiva. É muito importante. Leila, outra coisa, assim, né? Tem gente que diz assim, eu sempre pratiquei atividade física, mas assim, sempre e quando? Ah, quando eu era nova, adolescente, adulto, depois da faculdade não praticou mais. Já tem 40 anos, 50. O exemplo é o nosso presidente, né? Nosso presidente, ele disse, eu fui atleta, eu fui. Mas eu quero saber, né, se foi, o músculo tem memória? Ele guarda isso? Só porque a pessoa fez, vai deixar de fazer? Como é isso? Explica aí. Porque o que o presidente diz, tem muita gente que escuta, né? Não, doutor Estadual, o presidente ele disse que praticava, fazia. Foi do exército, olha. Não existe, claro. Essa parte, mas eu devo dar o exemplo dele, que todo mundo sabe. É cômico para não ser trágico, né? Existe sim, óbvio, a memória muscular. Eu fui atleta a vida toda de ginástica olímpica, né? Na época era olímpica, hoje em dia se chama artística. E eu tenho muita facilidade, né? Em vários exercícios de potência, de força, porque eu tenho a memória muscular do que eu fiz durante toda a minha vida, do mesmo jeito que ele citou. Mas isso não é para sempre, né? Se eu vou estimulando, o meu corpo vai se adaptar de uma maneira mais rápida do que para algumas pessoas que, exemplo, foram sedentárias a vida toda. Mas isso não me traz como ele fala, que eu sou imune, né? Não. É uma manutenção. A gente não pode achar que a gente faz por um tempo exercício ou uma prática, né, de alguma modalidade que a gente vai sempre conseguir as adaptações que foram conquistadas. Não, a gente é manutenção. Não adianta achar que você vai fazer um tempo e que vai ficar lá tudo durinho no lugar, ou que você vai estar super disposto e com aptidão lá em cima, que é treino. Se fosse assim, a gente enxerga muito. Travou aí? Não, né? Meu travou aqui. Travou um pouquinho, mas eu estou escutando. Travou. Agora ficou sem som para mim. Tem alguma pergunta aí? Não, ninguém vai fazer uma pergunta. Eu vou baixar. Se terminar aqui, eu vou baixar. Está sem som. Sem som. Acho que a internet dela tá legal. Aí eu que tô fazendo as perguntas aqui. A musculação me ajudou muito. Tem que ler aqui. Marília Vieira, dizendo que a musculação ajuda muito. Voltei, cadê? Oi, chegou! Chegou! Ah, tem alguns aqui que tá, é porque a internet tá um pouco ruim, gente. Eu peço desculpas, né? E assim, tem alguns dos nossos internautas, né? Que estão dizendo que a musculação ajudou muito, né? Como é o nome da pessoa aqui? Marília Vieira, né? Então, já passou.
Aí agora é ela que não escuta. Deixa eu fechar. Não, mas fechar. Ah, tá. Avisa o pessoal que Estou conectada com vocês aqui em Campina Grande, né? Ela vai de novo. Valentina, Leila, você é top. Cadê? Não. Eu vou desconectar a minha aqui também. Gostaria de saber quais são os melhores exercícios para respiratório nessa pandemia, fazendo em casa. Visualizar, né? Não é não? Uhum. Oi, vamos lá? Tem uma internet aí que não tá legal. Voltei. Pronto, ótimo. Pronto, tem gente aqui dizendo que a musculação ajuda a ganhar peso. Não posso deixar de me exercitar. Muito bom, né? Que é de músculo. É um peso E a gente saudável, né? e tem pessoas do mesmo jeito que existem pessoas que têm muita facilidade no ganho, pessoas que têm muita facilidade para perder peso, né? Isso é de acordo com o biotipo de cada pessoa. Por isso que não adianta a gente querer se comparar a ninguém, certo? Porque eu tenho um histórico de vida, de hereditariedade, de hábitos, de tudo. Que isso condiz com a minha facilidade ou de emagrecer ou de engordar. Então não adianta a gente vai ver as dicas lá das blogueiras, fazer igual o treino, a alimentação e que a gente vai ficar com o corpo delas. Nunca se iluda, certo? É tudo mais complexo do que a gente imagina. E por isso a gente tem que ter muita cautela. De nada adianta a gente colocar em risco a nossa saúde pela nossa estética. Por isso que é tão importante a gente falar sobre a busca da saúde no sentido da saúde não apenas física, né? Porque existem pessoas que têm o corpo maravilhoso, mas que elas não são felizes, né? Elas não se sentem bonitas porque elas estão nessa busca incessante. Então, é entender que a gente precisa cuidar primeiro é de dentro para fora, né? Quando você se ama, quando você vai se conhecendo, sabendo que você é um ser evolutivo, com erros, né? Defeitos, qualidades, mas que a gente está aqui para aprender e evoluir. Exato. Muitos elogios para você, entendeu? Leila dizendo que você é top, você é ótima, né? Teve uma pessoa que disse assim, eu sou muito barriguda, minha gordura tá na barriga. Aí tem uma que pediu, a Lala Brilhante, a Luísa Brilhante, pediu uma dica de exercício respiratório, né? Qual era a dica que você daria para fazer? Eu acho que ela quis falar exercícios cardiorrespiratórios que a gente mencionou antes, né? Todo exercício, ele acaba sendo cardiorrespiratório. Quando a gente faz um agachamento, quando a gente faz uma flexão, a gente tem que demandar mais energia. E para demandar mais energia, a gente vai trabalhar todo o sistema circulatório, né? Então, não adianta, mas existem exercícios que eles vão exigir um pouco mais, como corrida, como polichinelo, como deslocamentos, que a gente chama. Se eu estou falando no sentido de quem está treinando em casa, porque existe a bicicleta, existe tantos nadar, né? Mas como a gente está em casa, em isolamento, polichinelo, corridinha, deslocamentos laterais, deslocamento frontal. Dá para a gente fazer adaptações, que a gente chama, que é o burpee, que muitas pessoas que fazem crossfit conhecem, né? Apoiando em algum casa, cadeira, sofá e fazendo ações. No meu Instagram tem vários treinos que as pessoas querem, né, começar, sair do sedentarismo, externar aí esse turbilhão de emoções que estamos sentindo, né? Tanto estresse, tanta incerteza. O exercício físico, ele é essencial nesse momento de estresse que a gente está vivendo. Isso, que coisa boa, né? Então, Leila, outra coisa assim, quais seriam as dicas que você dava para crianças em casa? Qual seria a dica de exercício para criança quem tem 3 meninos? Minha gente, olhe, quem tá com filho em casa tem que fazer esses meninos gastar energia.
Eu vou até repostar. Eu acho que hoje um vídeo que eu tenho, eu tô no YouTube, que sou eu com minhas vícios e apresentações para fazer com criança, né? As brincadeiras que a gente fazia, né? Antigamente, a minha infância foi extremamente ativa. Então, vivo muito, tica, deixa eu ver, meu Deus, só lembrar que a memória vai falhando. Quem tá aí pode lembrar, quem tem mais lembrar. Queimada. Polícia e ladrão. Polícia ladrão, queimada. Polícia ladrão. É adaptar dentro de casa, né? Dentro do apartamento, nesse momento. E também, criança adora. Minha filha sempre adorou. Eu ia treinar chinelo, corrida. Pode treinar. A criança tem que movimentar, tem que gastar, né? Não, os treinos que vocês vão encontrar no meu Instagram, vocês podem fazer junto com seus filhos. Não tem problema, podem fazer. Devem. Então, tem uma pergunta aqui que eu tô dizendo assim. A Leila, ela faz muita coisa, faz trabalho social, é personal, é mãe, é consultora, mas eu não sei se vai ajudar quem uma botou assim. O meu marido é muito preguiçoso, muito teimoso. Como é que eu faço para ele fazer exercício? Ixi, olha, é uma luta, viu? Porque acaba que é muito difícil quando você quer começar uma mudança de hábitos e quem está ao seu redor, marido, filho, mãe, não colabora, né? Mas a gente tem que pensar, o ser humano tende muito a querer buscar culpados, certo? Então a gente muitas vezes busca culpa, né? Culpar alguém. Ah, eu não consigo me exercitar porque é falta de tempo, porque o marido não ajuda, porque a mãe, porque a filha, porque a rotina. Gente, ninguém vai fazer por você. Ninguém. Se você não colocar, né, não decidir e não colocar como prioridade o seu bem-estar, a sua saúde, você nunca vai conseguir. E quando você coloca como prioridade, entende que é uma mudança de hábitos, não é do dia para a noite, vai ter festa, vai ter marido que não ajuda, vai ter isso, vai ter aquilo, e você não vai sair do seu propósito. E quando você começar a mudar os seus hábitos, você acaba interferindo de uma maneira muito positiva e natural quem está do seu lado. Existe um estudo que mostra que nós somos a soma das 5 pessoas que a gente convive, certo? Então, se você convive num ambiente de pessoas sedentárias, com maus hábitos, negativas, você pode ser a pessoa mais positiva, mais saudável, tá? Mesmo que você não queira, você vai deixando se influenciar. Então, seja você a mudança dentro da sua casa, né? E a partir disso, você vai influenciando. Tem um dia que ele vai ceder e vai se exercitar com você e vai experimentar comer algo mais saudável. E você vai tentando, né? Não forçando, mas tentando, né? Com jeitinho que toda mulher tem, fazer com que ele enxergue, né? Que ele precisa se cuidar para trabalhar bem, para ter bons relacionamentos. Quando a gente se cuida, tudo na nossa vida vai mudando. Trabalho, relações pessoais, né? A nossa relação de bom humor, de disposição. Eu sempre digo às pessoas, quando a gente começa uma mudança de hábitos, a gente tende muito a querer olhar a mudança estética. E que bom, né? A gente quer sim mudar, quer estar bem, quer se olhar no espelho, botar uma roupa, se sentir bem, mas isso não é tudo. A gente precisa começar a olhar, poxa, eu comecei a me exercitar, estou me alimentando melhor, estou dormindo melhor, estou indo no banheiro melhor, né? Estou mais bem-humorada, estou mais produtiva no meu trabalho. Começa a enxergar esses outros aspectos e você vai conseguir ter essa rotina, porque você vai ver que é difícil, sim, se exercitar, né? Ter uma rotina saudável, uma alimentação saudável, mas também é muito... Peraí. Deixa eu ver se volta aqui. Voltou. Pronto, já que você estava falando assim, vamos dar uma dica assim. Qual seria a dica que você dava assim para a pessoa que não está escutando?
do seu Tirada avião e bota no seu 3G, vê se conecta melhor. Bora. Deu bem. Vai. Como é que eu faço? É aqui. Essa tomada descarrega? Não? Ah, não. Vai não se comunicar. Eu acho que... Não, tá bom. Deixa eu poder encerrar, né? Não. Tá muito bom. Mas também tá perto dessa marca. Mas não precisa, deve manter, vem pra cá. Ainda não está conseguindo. Pessoal, a gente tá com esse probleminha aqui na internet. A professora Leila não tá conseguindo, a gente não tá conseguindo reconectar. Estamos tentando aqui. Mas o papo estava muito... Voltou. Eu já estava justificando aqui para as pessoas, né? Que infelizmente estamos com esse problema aqui na internet. Mas assim, voltando aqui, eu queria, você disse assim, uma mudança de rotina. Qual seria a dica para essas pessoas que estão em casa, que tá com esse problema já de ordem assim, emocional, tem gente que já está desde março, dentro de casa, está tendo já os conflitos familiares e que não consegue se exercitar. O que é que você daria a dica? Tem um horário melhor? Qual seria a dica que você daria para esse público que está em casa? Como é que a gente faria? Então, gente, a rotina de todo mundo mudou, né? A gente tem que compreender que não é um problema só meu, não é um problema só seu, é um problema da sociedade mundial. E todos nós vamos passar por isso juntos, né? Mas é como a gente vai passar. Como eu estava falando anteriormente, é difícil ter uma rotina saudável, praticar exercício, ter uma alimentação correta. Mas ter uma saúde de má qualidade é muito difícil. Está se sentindo muito indisposto é muito difícil. Ser sedentário é muito difícil. Então, o difícil, quem escolhe é a gente. Quando você estabelece, né, toma a decisão e vai estabelecer uma nova rotina, tudo vai melhorando. Então, eu sei que muitas pessoas estão sem trabalhar ou estão com o filho em casa, né? Muda tudo e toda mudança é muito difícil. Mas acho que já teve o tempo suficiente para a gente acolher os nossos sentimentos e tomar uma iniciativa, uma decisão. Que a gente precisa fazer isso. Eu sei que todo mundo vai passar por isso, mas eu preciso tomar uma decisão de passar de uma maneira mais leve. Como é que eu vou passar de uma maneira mais leve? Me cuidando da minha saúde, tentando praticar exercício, né, em casa, me movimentar com os meus filhos, tentar ter um momento espiritual, né, compreender o que é que isso tudo está ensinando. Né? Quando a gente ressignifica o que acontece com a gente, vai ficando mais leve, né? A gente acaba compreendendo que não é um problema nosso, só meu ou só seu. É um problema mundial. É algo que a gente precisa entender que sim, vamos passar, mas que a gente precisa passar de uma maneira mais leve e positiva. Buscando ajuda, né, de pessoas, sua rede de apoio, né, usar a tecnologia ao favor. Não se sinta só. Não se sinta só. De achar que você está passando por problemas financeiros sozinho. Não tá. Conta vai chegar para todo mundo. Desabafa com alguém, porque o falar, ele alivia muito. Se você não quer falar com alguém que você conhece, existe o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. O número é 188, que você pode falar, desabafar. Do outro lado vai ter uma pessoa só para lhe escutar. E ela não vai ligar, não vai falar nada, apenas lhe ouvir.
Olha que coisa boa, tá vendo aí, pessoal? A gente tem que ver o problema, a diversidade com otimismo, né? A gente tem que ver com otimismo, a gente vai ter que passar, não é verdade? Então vamos passar da melhor maneira possível. E tem os Com problemas, certeza. às vezes assim, não é fácil, não está sendo fácil para você, não está sendo Ah, fácil para os seus familiares, para a gente também não, né? Mas a gente tem que ter essas dicas que você disse, vai fazer a sua reflexão, né? É dizer realmente eu preciso fazer isso, né? Qual é a minha parte? O que é que eu posso contribuir para ser menos isso. sofrido, né? Como é que eu posso fazer? Sim. Os idosos, E é tão os idosos que eu atendo muito idoso. importante, É. A gente já tem um grupo é assim, tão mais de idosos. importante a gente compreender que isso que você falou faz muito sentido. Como é que eu posso contribuir, certo? Nesse momento. A gente acaba na ociosidade, quem está sem trabalhar, né? E a gente pensa, como é que eu posso contribuir? Será que eu não posso contribuir? Ligando para um amigo, para um familiar, falando com alguém que eu acho que precisa dessa fala, dessa ligação. Será que ouvir essa pessoa não vai fazer eu me sentir melhor? Porque eu sempre digo a todos, perguntam, Leila, mas por que você faz projetos sociais? Porque eu compreendi de tantas coisas e escolhas que eu fiz na minha vida que a gente está aqui para servir. Então, isso aqui que a gente está fazendo pode não tocar milhares de pessoas, mas se tiver tocado uma pessoa, já fez todo sentido. Com certeza, com certeza. Né? Eu também acredito, né, que a gente está aqui numa passagem e a gente tem que estar o nosso melhor de novo. A internet está contra a gente. Né? Eu vou assim. Ela vai finalizar, né, Bruno? Porque já está coisa. Então, pessoal, realmente a internet hoje não está legal, né? Mas assim, eu acho que deu para a gente passar a mensagem, passar o que a gente queria dizer, entendeu? Compreender. Eu peço assim para as pessoas compreenderem em casa também, respeitar o momento, né, das pessoas. Às vezes o idoso ele não, ele é de outra geração, há um conflito de gerações. Tem muitos idosos que a geração dele era o repouso, tudo era um repouso, e agora tem que... Aqui? Então, assim, é difícil também para eles, de uma hora para outra, mudar toda uma rotina, né? Porque já está tudo arrumadinho assim. Isso. Leila, eu estava dizendo que a internet, a gente vai ter que marcar outro encontro. A internet não está assim auxiliando a gente hoje. Mas é isso que você falou, né? Que se a gente conseguir atingir uma pessoa, a gente já fica satisfeita com essa nossa ação. Né? Com E assim, certeza. eu peço para as pessoas assim, é um momento muito delicado. E a gente às vezes, tem um conflito de gerações dentro da própria casa, né? Tem que entender que o idoso, muitas vezes, a pessoa de 60 anos, antes não tinha valorização do exercício, pelo contrário. Fica repouso, né? Então, assim, é uma mudança muito grande de paradigma. Então, muitas vezes, eles se mostram refratários aos exercícios. Mas, aos poucos, vai conversando, né? Então, assim, eu queria lhe agradecer demais. Queria que você deixasse algumas dicas aí. A nossa internet está caindo muito. Mas também o nosso tempo já está se exaurindo, né? Então, assim, dá a dica aí do trabalho social. Se quiser, pode contar com a gente aqui da Escola de Postura, tá bom? Contar com a gente, que a gente está aqui nesse mundo assim para se ajudar, para ser solidários uns aos outros, né? E praticar isso é um ato diário, não é só porque agora está na pandemia, não. É uma coisa constante. Isso é bom para a gente, é o nosso crescimento espiritual. Então, pode contar com a gente, Leila, e deixa aí seu recado, seu contato, tá bom? E eu te agradeço demais. Vou passar aqui para o doutor Bruno, se tem alguma coisa. Não, só agradecer muito a paciência, né, da internet hoje. Realmente tá, o Viver Bem também faz, que é parceiro nosso aqui, que também faz umas lives muito bacanas, muito interessantes. Também cancelou a live de hoje porque não conseguiu fazer a conexão. Então hoje parece que a internet está meio ruim Natal toda e infelizmente a gente também ficou nesse barco, né?
Achamos Mas, satisfeitos. mas a gente ficou muito feliz com tudo que a gente já conversou hoje. Ainda tem algumas perguntas, eu tenho algumas dúvidas para colocar, até para bater uma bola, como de fisioterapeuta para professor, para educador físico, para a gente poder Mas vamos trabalhar. marcar outro dia. Mas vamos, exatamente, vamos aproveitar outro dia para a gente poder conversar um pouquinho mais e trabalhar mais essas situações com todo mundo. Então, mais uma vez, gratidão. E gratidão por você também, que está aí na nossa audiência, participando com a gente, compartilhando. Hoje a gente teve um número muito bacana de pessoas que vieram participar com a gente. Felizmente, a tecnologia nos traz a possibilidade de se reunir, mas também ela tem esses bloqueios que a gente ainda não é 100%. Então, ficamos nessa. Mas aproveito para convidar o pessoal, dia 1º de maio, que é o feriado, a gente vai fazer uma live com uma veterinária, tá certo? A gente vai trazer para tirar as dúvidas do seu pet, né? Pensa aí direitinho, como é que você está cuidando bem dele, né? Como é que essa quarentena está interferindo nele? Será que quando essa quarentena acabar, como é que ele vai ficar? O pet né? tem que fazer exercício, O né? pet também tem que fazer exercício, né? Então vai ter muita coisa bacana para a gente conversar na segunda. Fica o convite para que todos participem. Leila, muito obrigado. A gente está encerrando. E eu passo a bola para você finalizar, dizer alguma coisa